Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Diário de um Parapsíquico. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos nossos quase 1000 inscritos neste canal, que eu nunca imaginei que ia alcançar esse número de pessoas interessadas nessa temática tão específica e dentro desta abordagem que eu trato aqui, que é a mais científica e séria possível, que é possível até se você comparar o canal com outros canais do YouTube. É um canal que tem uma característica muito peculiar, que é esse nosso canal de uma abordagem científica desses temas todos que nós trabalhamos aqui. Então já deixo aqui o meu sincero agradecimento pela sua participação, por você dar o seu tempo de estar conferindo os vídeos e participando com comentários e assim por diante. Então, todos nós somos vencedores aqui de estarmos alcançando o número de 1000 inscritos. São 1000 pessoas interessadas nesse tipo de informação, que é muito interessante, muito bacana para a evolução da sociedade, de todos nós. Bom, também, que é uma coisa que eu não tenho muita prática, é já de pedir antes de iniciar o vídeo, que é que você compartilhe o nosso canal, que você deixe o seu like, que você se inscreva, clique no sininho para que você seja avisado de outros vídeos. Compartilhe com as pessoas do seu ciclo de amigos, familiares, interessados, que tenham afinidade com esse tema, de forma que a gente possa levar essas informações para o maior número de pessoas. Não a título de viver disso, que não é o meu propósito, né? Viver de YouTube, né? Mas é a propósito de espalhar a informação mesmo para as pessoas que estão buscando, estão querendo, mas não chegaram nessa informação ainda. Ok? Então, o nosso vídeo de hoje, que é a nova temporada, que é respondendo questões sobre estado vibracional, é sobre uma pergunta muito interessante que me foi feita, não exatamente aqui no canal, mas me foi feita em consultório, que é: o que acontece comigo se eu não entro em estado vibracional? O que acontece comigo se eu não entro em estado vibracional? Ou seja, quais as vantagens de eu saber entrar em estado vibracional? Então eu vou tentar responder negativamente, que é a pergunta ao contrário, né? Como que é a minha vida se eu não entro em estado vibracional? Como que é a minha vida se eu não domino as minhas energias e alcanço o estado vibracional? Então a resposta para essa questão é: a vida da pessoa é bagunçada, de maneira geral. Então, para uma pessoa vivenciar o estado vibracional como uma experiência do cotidiano dela, ela precisa se organizar primeiro. Ela precisa de um pressuposto, de princípios, ou como eu venho chamando para facilitar o entendimento disso, de alguns passos que antecedem o estado vibracional. Então são alguns passos que a pessoa precisa tomar para que ela consiga incorporar o estado vibracional na sua rotina. Então você imagina o seguinte: para que a pessoa alcance o estado vibracional e mantenha essa realidade no seu dia a dia, colhendo os benefícios do estado vibracional em si, essa pessoa precisa passar, antes de mais nada, por um processo de organização. Então, por exemplo, o primeiro passo que essa pessoa precisa dar para ela conseguir colher os benefícios do estado vibracional e resolver a bagunça que está a vida dela. O que eu chamo de bagunça? Você, se não domina o estado vibracional, a ansiedade domina você. Você é refém da ansiedade, ela vem a hora que ela quer, ela te dá uma surra e, dependendo do contexto, ela vai embora, dependendo do contexto, ela volta. Angústia, ansiedade, situações de medo, de insegurança. Pessoas mais sensitivas vão evitar determinados ambientes porque não dominam o estado vibracional. Então elas saem dos ambientes porque elas ficam intoxicadas energeticamente. Então toda essa desorganização, mais assim do ponto de vista da vida da pessoa, tanto externa quanto interna, fazem com que o estado vibracional, primeiro, que ele não ocorra com facilidade. Ou seja, ele ocorra da maneira também como vem a ansiedade, de maneira espontânea e fora de controle. Ou quando acorda, ou quando vai dormir,
ou às vezes de maneira espontânea, como outras pessoas aqui no canal já relataram que o estado vibracional vem de maneira espontânea. Ou seja, a pessoa não tem controle sobre isso. Então você vê que o estado vibracional, para que você ou induzamos, ou a gente provoque esse estado vibracional, a sua indução, o que acontece? Você precisa ter controle sobre a tua energia. Para você ter controle sobre a tua energia, você tem que ter controle sobre a sua vida. E para você ter controle sobre a sua vida, você precisa olhar para a sua vida e primeiro ver a bagunça que ela está. E começar a organizar tanto a sua vida externa quanto a sua vida interna. E não só isso, tem outros pressupostos também. Esse é o pressuposto, né? Então, eu coloquei alguns passos que é para nós, só vou citar de maneira rápida, porque isso aqui compõe um curso que eu estou elaborando, que é o primeiro passo seria você cultivar uma vida lúcida e uma vontade potente de se conhecer. Então, sem isso você não entra em estado vibracional. Sem isso você vai ficar a vida inteira lutando para alcançar o estado vibracional e não vai conseguir. Porque é pressuposto do estado vibracional que você primeiro cultive uma vida lúcida e cultive uma vontade, um interesse potente em você se conhecer. Só nesse tópico aqui daria quantos vídeos, né? Falar só sobre isso, né? Cultivando uma vida lúcida. A profundidade que isso encerra. E a vontade potente, a intenção potente de se conhecer. Saber realmente quem você é. Como que você vai alcançar o estado vibracional se você tem medo de si próprio, se você tem receios de saber quem você é? Você não alcança o estado vibracional com facilidade. Então esse é o primeiro item, primeiro pressuposto, primeiro passo. Segundo passo, se você cultivar uma intenção e uma vontade benevolente, bondosa, gentil, amorosa, reta, sem isso você não alcança o estado vibracional também. O que nós estamos falando? Que tipo de estado vibracional aqui? Estado vibracional evoluído, estado vibracional refinado, estado vibracional anti-agressivo, pacífico, não violento. Não é o estado vibracional marcial, de autodefesa. Não é esse estado vibracional que eu estou falando. Estou falando do estado vibracional evoluído, que leva a pessoa à desperticidade, ao estado de lucidez, de avanço na sua própria evolução. Então o segundo passo é cultivando uma intenção e uma vontade benevolente. Terceiro passo, cultivando a autenticidade e a veracidade extrema. Não basta aqui uma veracidade e uma autenticidade somente. Você precisa estar disposto a alcançar em você a sua autenticidade mais extrema e a sua veracidade mais extrema. O máximo que você conseguir. Dá o máximo de você. Se você não der esse máximo, você não alcança o estado vibracional. Por quê? Porque o estado vibracional é o máximo da sua potência. Então você precisa também desejar o máximo da sua autenticidade e o máximo da sua veracidade. Senão você não vai alcançar o estado vibracional. Você vai mover energia, você vai ter alguma experiência, mas não o estado vibracional. Você pode até ter um estado vibracional, mas é um estado vibracional mais iniciante, localizado em algumas áreas, e não um estado vibracional potente. Esse estado vibracional potente, que é o que a maioria das pessoas deseja alcançar, que é o que leva a pessoa a se projetar para fora do corpo, ele necessita, como pressuposto, você cultivar a sua autenticidade e a sua veracidade extrema. Isso significa uma mudança total na sua vida, no cotidiano, nas relações e assim por diante. Quarto passo, cultivando a coragem de enfrentar o desconhecido. Se você tem medo do desconhecido, esqueça, você não alcança o estado vibracional. O estado vibracional é um universo desconhecido para você. Você não sabe como é que é ser dominado por uma potência vibratória onde ela é involuntária, onde não é você que entra em ação nesse momento. No momento que o estado vibracional ele começa a agir em você, não é mais você que está no protagonismo, é ele que comanda. E para isso você precisa ter uma coragem, você não pode ter medo do desconhecido. Então se você tem medo do desconhecido também, você vai ter o estado vibracional mais como um inimigo do que como um amigo. Então o quinto passo é cultivando um parapsiquismo lúcido. O que é um parapsiquismo lúcido?
É um parapsiquismo que não é místico, que não é esotérico, que não é religioso, é um parapsiquismo cru, integral, onde você lida com os fenômenos tal como eles se mostram, onde você não cria uma crença, onde você não tenta forçar a interpretação, é onde você alcança uma percepção extrasensorial, uma parapercepção, um mediunismo, um parapsiquismo lúcido e mais isento de distorções, de tendencialidades, de forçação de barra religiosa, esotéricas, mistificações e assim por diante. Então, cultivando o parapsiquismo lúcido. Sexto passo é cultivando o hábito da meditação. O que é o hábito da meditação? É o hábito de você se autorregular. Como que você vai alcançar o estado vibracional, que é a quarta regulação, se você não se autorregula? Se você não faz as regulações antecedentes, você não alcança o estado vibracional. Você pode até mexer energia, ou você pode até alcançar um estado vibracional agressivo, um estado vibracional que pode até te gerar perturbações, mas o estado vibracional que alavanca a evolução para a desperticidade, para o estado de lucidez multidimensional, para o estado evoluído, que essa prática nos carrega, que é justamente a razão pela qual o estado vibracional nos é útil, que é para nos fazer alavancar o estado de desperticidade, sair desse sofrimento sem fim, que todos nós estamos sujeitos a vivenciar. Sem esse pressuposto, sem esse hábito de meditação, isso me parece uma meta muito fantasiosa e distante. Então, o sétimo passo é o cultivo de um trabalho com a energia. Não basta também você ter o hábito de meditação. Então, aqui é o cultivo de um hábito de trabalho com a energia. É você ter intimidade com a sua energia. É você ter intimidade com o seu corpo, com a sua energia, do mesmo modo que você começa a ter intimidade com o seu corpo físico quando você faz uma ginástica, quando você faz algum outro tipo de trabalho físico. O trabalho com a energia vai te dando intimidade com a energia e, consequentemente, vai te facilitando o vislumbre prático e vivencial do estado vibracional. Isso se chama Qigong ou Qigong. É uma prática muito simples de se aprender e muito fácil de replicar isso diariamente, e ela pode estar junto com a prática da meditação. Um outro passo, o oitavo passo, é o cultivo do orgasmo. Por que eu coloco aqui a questão do orgasmo e dos orgasmos múltiplos? Por quê? Porque o orgasmo, fenômeno orgástico, ele é muito parecido com o fenômeno do estado vibracional. Para que ambos alcancem, para que a pessoa alcance ambos os estados, quero dizer, existe um pressuposto que a pessoa precisa ter em si uma capacidade de entrega, uma capacidade de amar, de se entregar ao fluxo do universo, de se entregar ao fluxo da convulsão vibracional do orgasmo. E assim, se ela consegue alcançar o orgasmo, se ela consegue alcançar o pico convulsivo da experiência orgástica, se ela ainda mais consegue alcançar o pico dos orgasmos múltiplos, mais ainda ela é predisposta a conseguir alcançar o pico convulsivo do estado vibracional. E o pico também convulsivo das sequências de estado vibracional que a pessoa também pode estar vivenciando quando ela mesma induz o estado vibracional. O estado vibracional, às vezes, ele pode vir em fluxos potentes, como se fossem ondas vibracionais cada vez mais